alunos do segundo ano, aqui é o professor Gelson Ribeiro e nossa aula de hoje vai ser sobre o reino Monera. Bom, o reino Monera nós sabemos que é constituído basicamente pelas bactérias, né? Os organismos procariontes. Os organismos procariontes, eles são aqueles que não possuem membrana nuclear, né? Ou carioteca. Ou seja, as bactérias, que são os procariontes, elas não possuem carioteca, envoltório nuclear. Então, o material genético que estaria dentro do núcleo, ele encontra-se disperso no citoplasma. Então, essas células são células procarióticas, né? Nós temos uma divisão quanto ao tipo celular entre células procarióticas e células eucarióticas. Ou seja, aquelas células que não possuem carioteca, ou seja, seu material genético encontra-se disperso no citoplasma, ou células eucarióticas, que é aquelas que são constituídas de carioteca. Ok? Muito bem. As bactérias, elas também têm características quanto ao número de células, né? O número de células unicelular, ou seja, são organismos constituídos por uma única célula. Então, são organismos unicelulares, procariontes. Com relação à nutrição, os organismos podem ser autotróficos, autótrofos ou heterotróficos, ok? Ou seja, podem produzir seu próprio alimento ou não produzir seu próprio alimento. As bactérias, nós temos algumas que são capazes de sintetizar seu próprio alimento, ou por fotossíntese, né? por uma forma específica de fotossíntese, ou por quimiossíntese. E são algumas bactérias, mas a grande maioria, elas são heterotróficas, ou seja, elas não conseguem produzir seu próprio alimento. Então nós temos bactérias autotróficas e bactérias heterotróficas. Ok? As bactérias, nós vamos falar também um pouco da morfologia bacteriana, né? E das formas de reprodução das bactérias. A bactéria, ela possui duas formas de reprodução básica. Tanto ela se reproduz assexuadamente quanto sexuadamente. Bom, assexuadamente, a forma de reprodução das bactérias é chamada de divisão binária, ou também bipartição ou cisciparidade. A divisão binária consiste em uma bactéria, né, que se divide e formam mais duas bactérias, duas que formam cada uma mais duas, e cada uma dessas mais duas, ou seja, uma divisão binária, aonde uma bactéria acaba sendo cópia da outra, ou seja, nós não temos aí a variabilidade genética. A outra forma de reprodução da bactéria é a reprodução sexuada. Sim, a bactéria também faz reprodução sexuada, chamada de conjugação bacteriana. Principalmente a conjugação bacteriana, uma das formas de reprodução da bactéria. Essa conjugação bacteriana, ela se dá com a troca de material genético. Lógico que nós não temos bactérias macho e bactéria fêmea, a princípio. Mas existem fímbrias sexuais, né, que são projeções que as bactérias têm a partir da sua membrana, e que essas fímbrias se tocam e trocam material genético. Aquela bactéria que recebe o material genético, ela é chamada de bactéria fêmea. E aquela que doa, nós chamamos de bactéria macho. Assim, né? Apenas para identificação, a título de identificação da que doou e da que recebeu material. Mas pode uma bactéria doar material genético para outra e vice-versa? Não, porque esse fenômeno ele ocorre unidirecionalmente. Então, aquela bactéria que receber material genético vai ser chamada de fêmea e vai dar origem a uma nova bactéria diferente das duas, ou seja, com variabilidade genética. Isso, obviamente, confere uma maior resistência a esse tipo bacteriano, né, por ter maior variabilidade genética. Ok? É importante falarmos também da morfologia bacteriana.
As bactérias, elas têm forma, morfo quer dizer forma, né? A morfologia da bactéria, ela difere. Ela pode ser arredondada, que a gente chama de bactéria em forma de cocos. Ela pode ser em forma de espiral, em forma de saca-rolha, né? Nós chamamos de espirilo ou espiroqueta. Nós temos bactérias em forma de uma vírgula, que nós costumamos chamar de vibrião, né? Nós temos bactérias que se organizam em forma de cadeia, quer dizer, cocos em forma de cadeia, quer dizer, várias formas, bactérias de forma esférica, alinhadas, que nós chamamos de streptococcus, ou formando cachos, parecido com cachos de uva. Essa nós chamamos de estafilococcus, ok? Nós temos também as bactérias em formas de bastão, elas formam um bastãozinho, né? Obviamente, cada tipo morfológico está presente em determinadas doenças que nós podemos observar no nosso dia a dia. Então, falamos aqui da forma como uma bactéria se reproduz, tanto da forma sexuada quanto da forma assexuada. Falamos também com relação ao tipo celular. E com relação à reprodução bacteriana, existem alguns vírus bacteriófagos, né, que obviamente são bacteriófagos porque são vírus que infectam bactérias. E esses vírus, ao infectar bactérias, eles são vírus de DNA, né? Esses vírus que infectam bactérias, eles misturam o seu material genético, né, para produzir novos vírus, já que são parasitas intracelulares obrigatórios, e acabam carregando consigo, né, nas suas cópias, parte do genoma dessas bactérias. Esses vírus, ao infectar novas bactérias, vão levar a informação genética dessa bactéria para outras bactérias. Isso também é uma forma de variabilidade genética e de uma reprodução que a gente classifica como sexuada, pela variabilidade genética. Algumas bactérias também, elas capturam do seu meio externo fragmentos de bactérias mortas, e elas incorporam esses fragmentos de DNA de bactérias mortas, também favorecendo a uma variabilidade genética na sua reprodução. São algumas formas de reprodução sexuada de bactérias, ok? Nós temos aí muitas doenças que nós podemos citar como doenças chamadas bacterianas no nosso dia a dia. Temos, por exemplo, a tuberculose, que é causada pelo bacilo de Koch, ou seja, uma bactéria em forma de bacilo, né? A tuberculose. E temos a hanseníase, que é causada pelo bacilo de Hansen. Hanseníase era conhecida como lepra, né? Mas o nome correto científico é hanseníase, que acomete ainda muitas pessoas no Brasil. Nós temos a bactéria da cólera, que é um vibrião colérico, né? Nós temos a bactéria do botulismo, Clostridium botulinum, que é uma bactéria que libera uma toxina que paralisa os músculos, né, principalmente o diafragma, que é o principal músculo da respiração, né, e acaba podendo levar a pessoa a óbito, ok? Essa bactéria, inclusive, do botulismo, ela é a bactéria que é usada, a toxina dela é usada para fazer o botox, né, que é aplicado, muitas mulheres aí usam o botox, obviamente numa dose controlada, para paralisar a musculatura e aquela ruguinha sumir do rosto, né, mas depois tem que aplicar de novo, porque o efeito dessa toxina vai passar, não é verdade? Então, veja que nós temos a gonorreia, que é uma IST, né, nomenclatura mais nova. Essa IST, a gonorreia, também é causada por uma bactéria chamada gonococcus, né, que são os cocos de 2 a 2, ok? Vocês poderão ter mais informações visuais com relação à morfologia bacteriana no módulo 1B3 do nosso material didático,
Lá vocês vão encontrar os desenhos coloridos dessas formas bacterianas. Façam o exercício do B3 e estaremos aqui numa próxima aula para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Um grande beijo, um abraço, fiquem com Deus.